Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Valdes Somaro Lima e essa é a disciplina Desenvolvimento Regional. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de 1,63 m, careca, barba e olhos pretos. Estou trajando neste momento uma camisa azul de manga longa, uma calça cinza e um tênis branco. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza. Do meu lado esquerdo, uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, na tonalidade verde. Do lado direito do vídeo, você tem a intérprete de Libras sinalizando, e este é o sinal que me identifica na comunidade surda, Valdes. Nesse nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade e inovação nessa discussão do desenvolvimento regional. Então, a ideia é a gente trazer um panorama sobre assuntos mais atuais, né, relacionado com a discussão de sustentabilidade e de inovação dentro dessa discussão da regionalidade. Tá? A gente começa destacando, né, que o desenvolvimento regional sustentável é um desafio complexo que exige a integração de práticas inovadoras e sustentáveis. Na Amazônia brasileira, essa necessidade é mais premente, dada a sua vasta biodiversidade e a presença de comunidades tradicionais que dependem diretamente dos recursos naturais. Então, dentro da discussão que a gente vem fazendo sobre ocupação do território, né, sobre os povos que inclusive já ocupavam esse território antes das políticas de ocupação, de fomento a essa ocupação pelos governos federal e estadual, né, é importante a gente trazer para essa discussão iniciativas que trabalhem esse desenvolvimento regional de forma sustentável, olhando tanto para essas comunidades, para essas populações, quanto para a própria biodiversidade que compõe a nossa região amazônica, né? E que é fonte, né, de produção aí dentro de uma perspectiva de um impacto negativo menor para o meio ambiente, tá? Então, os dados recentes indicam que, olha só, iniciativas sustentáveis, como a bioeconomia, né, têm potencial para transformar essa realidade, promovendo o uso responsável dos recursos naturais e beneficiando as populações locais. Então, nesse contexto, a inovação surge como um motor essencial para o desenvolvimento sustentável, oferecendo soluções que equilibram crescimento econômico e conservação ambiental. Então, lembra que nós falamos em aulas anteriores sobre a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento regional, né? E aí, então, nós apresentamos agora a bioeconomia e a inovação como uma alternativa para que você gere crescimento econômico dentro dessa perspectiva também de equilíbrio, né, ambiental, para que de fato ocorra um desenvolvimento e não somente um crescimento em si, tá? E aí agregamos a isso, então, o conceito de economia circular, né, dentro da ideia de desenvolvimento local sustentável. A economia circular, ela propõe uma mudança, né, paradigmática, uma mudança de paradigma no modelo tradicional de produção e consumo, substituindo a lógica linear de extrair, produzir, descartar, por um ciclo contínuo de regeneração e reutilização de recursos. Então, a economia circular, dentro de uma ideia de desenvolvimento local sustentável, ela casa, né, como um conceito aplicável, capaz de gerar, né, de fazer a diferença, de gerar resultados, para que, ao invés de você extrair, produzir e descartar, você possa fazer com que essa produção ela circule, né, através da reutilização e da reciclagem desses materiais dentro da própria região, tá ok? Isso demanda investimentos, né, que precisam ser feitos para que essa economia aconteça. E ela tem aí, então,
a possibilidade de estimular a reutilização e reciclagem de materiais, né, diminuir a dependência de recursos naturais finitos, uma vez que você vai estar reutilizando materiais, você passa a ter uma necessidade menor de tirar os recursos da natureza, tá? Gerar novos modelos de negócios sustentáveis baseados, né, em uma perspectiva de economia circular, a criar empregos locais e reduzir impactos ambientais. Todos esses são fatores agregados a partir dessa ideia de economia circular, né, que exige, como já falamos, uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento em relação a essa lógica linear de produção, tá ok? Há outro fator importante dentro da discussão de inovação e sustentabilidade atrelado ao desenvolvimento regional é a tecnologia e a desconcentração econômica, né? Então, falando de inovação, as tecnologias emergentes, elas desempenham um papel fundamental na distribuição mais equilibrada da atividade econômica, promovendo desenvolvimento de regiões afastadas dos grandes centros urbanos. E aí a gente tem como exemplo, né, o uso de IoT, né, Internet das Coisas, em gestão urbana, a eficiência energética, né, com redes elétricas inteligentes, a aplicação de tecnologias para monitoramento ambiental e prevenção do desmatamento. Tudo isso são exemplos das possibilidades de aplicação da tecnologia para esse desenvolvimento local de forma mais sustentável. Então, é você usar o que já tem e fomentar, né, novos negócios, né, a partir dessas iniciativas, tá? E aí a gente destaca aqui alguns estudos de caso, né, Zona Franca de Manaus e economia circular. E aí nesse estudo de caso, né, como a Zona Franca de Manaus ela está relacionada com a produção de itens eletroeletrônicos e de tecnologia, nós temos como uma iniciativa bastante interessante justamente essa circularidade de equipamentos dentro da Zona Franca, né, com a reutilização de equipamentos pela própria indústria, tá? Outro estudo interessante são as cooperativas extrativistas na Amazônia, né, que têm feito aí um trabalho de circularidade também bastante interessante e de interlocução, na verdade, com diversas outras indústrias, a exemplo da indústria de cosméticos, né, aonde essas cooperativas elas fornecem insumos, né, para a produção de cosméticos e elas têm aí um retorno dessas indústrias a serem investidos na própria comunidade, na própria cooperativa também, né? E um outro estudo de caso que a gente destaca é Florianópolis, né, como polo de tecnologia. Então, Florianópolis tem se destacado no fomento a negócios de tecnologia e tem gerado tecnologia e inovações que estão sendo aplicáveis em diversas outras realidades e outros negócios pelo Brasil, tá? Para que isso aconteça, no entanto, né, nós precisamos de políticas públicas, né, de investimentos privados e iniciativas da sociedade civil para conjuntamente superar os desafios existentes e construir um modelo de desenvolvimento que respeite as particularidades e as potencialidades da região, tá? Então, assim, o discurso é tudo muito bonito, mas a gente precisa dessa ação, né? E aí os estudos de caso, né, que eu mencionei anteriormente, são exemplos dessa ação. E para que essas ações aconteçam, ela demanda essa articulação, né? Ela demanda que existam políticas públicas, mas elas demandam também que exista investimento privado, ela demanda que exista uma organização da sociedade civil para cobrar que esse sistema ele seja de fato remodelado e reinventado para essa nova realidade da nossa sociedade e influenciando assim no desenvolvimento regional, tá ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e bom estudo.
Educação à distância, mudando realidades.